mais um podcast para você que está antenado nos movimentos do varejo, dos serviços e do consumo no país. Mercado e consumo na ABF Expo, numa parceria com a LED Wave. Ao meu lado, Alexandre Guerra, CEO da Head Office. Lançada aqui como uma franquia. Mas as pessoas precisam entender o que é a Head Office. Conta pra gente, Alexandre. A Head Office é uma empresa especializada em IA, inteligência artificial. E hoje a nossa especialidade é implantar a IA aplicada a determinadas funções da empresa, de acordo com a demanda dos nossos clientes. A gente tem feito agentes de inteligência artificial que estão trabalhando, já são centenas de agentes, trabalhando em dezenas de clientes grandes no mercado brasileiro. Hoje a gente é a maior empresa de IA do varejo brasileiro. Vocês nascem nos Estados Unidos, certo? Conta esse começo do fio da meada aí para as pessoas. A gente é uma empresa fundada por um brasileiro que mora há anos nos Estados Unidos, na Califórnia. Então a sede da empresa é no Vale do Silício. A gente tem investidores anjos importantes no mercado de varejo brasileiro, também no mercado de tecnologia. Hoje já é uma empresa que já avançou bastante em termos de crescimento, em termos de faturamento, e a gente se viu num cenário de realmente não conseguir dar vazão a todo o cliente que precisa implantar um agente de IA, e a gente está lançando aqui nessa feira, né, o nosso modelo de franquia, que a gente está trabalhando há 6 meses no desenvolvimento dele. E o nosso modelo é ter parceiros regionais que vão montar agências head offices. E o franqueado vai fazer exatamente o que a gente está fazendo. Trazer cliente para dentro, fazer o setup do agente em cima da função que o nosso cliente precisa e, a partir daí, ir montando uma carteira de cliente, dando assistência para ele e montando uma receita que ela é escalável e recorrente, né? Então, eu estou oferecendo aqui um modelo de franquia super antenado ao que tem de mais novo no mundo em termos de tecnologia, que é a inteligência artificial, em termos de modelo de negócio, que é a possibilidade, né, desses investidores estarem investindo num segmento que gera para ele uma receita escalável e uma receita recorrente. Eu entrei no site de vocês e vi, são várias agentes com nomes diferentes ali, Isso. Né? E aí tem agente da expansão, agente comercial. Eu queria que você falasse por que vocês escolheram o varejo como alvo principal. Que dores principais vocês estão resolvendo? Assim? São muitas dores no varejo. Um dos principais problemas da operação é margem apertada, muito por conta de quebra, ruptura, esse tipo de coisa. Como é que vocês decidem atacar o varejo? O que é que estudaram eu sobre conheci a Head Office como cliente. Tá? Então, eu fui atacado por eles, usando o termo que você usa. E na Biomundo, eu criei, junto com a Head Office, a tecnologia da Head Office, um agente especializado em expansão, que vem desde a captação do lead do franqueado, a conversa com os nossos interessados em montar uma franquia, até a avaliação de ponto. Então, por exemplo, hoje, o Ed, que é esse agente que trabalha para a gente na Biomundo, ele me dá exatamente o faturamento que aquela loja vai ter se abrir naquele ponto, fazendo um cruzamento de dados com várias bases de dados, algo que um ser humano até poderia fazer, mas ia levar 1 semana, ele me dá em 2 segundos. Um relatório de 3 páginas fundamentando o porquê daquela previsão. Então é um tipo de agente que tem dado resultado. A Biomundo está desenvolvendo vários outros agora, e a gente tem vários outros já desenvolvidos para outros clientes. Por exemplo, a Lídia da Dry Wash, ela é um agente que faz venda. Ela conversa com os clientes da Dry Wash. A Dry Wash faz serviços de lavagem e de outros serviços para carros. Ela pergunta e o cliente decide em que loja ele quer deixar o carro. Ela fala o valor e cobra do cliente. O cliente só deixa o carro lá, mas a venda já está feita. A Lídia recebe, a Lídia dá baixa no sistema, no RP, a Lídia faz tudo. A Lídia hoje vende o equivalente a 3 lojas físicas, para você ver o potencial que é você ter um agente bem treinado, né, com a plataforma bem desenvolvida e com a segurança que a gente oferece para os nossos clientes. Você tem um background interessante de anos aí no varejo, então
acho que também você entende quais são as dores e os problemas que precisam ser resolvidos. Isso está te ajudando aí agora nessa frente nova? Sem dúvida. Eu sempre fui do varejo e de franquia, né? Conta para as pessoas, você é da BF, etc. Ótimo. Eu só estou migrando agora do varejo físico para um serviço de tecnologia, mas a minha experiência como franqueador, ela é 100% aproveitada, né? A minha história é com a rede Girafas, né? Eu ainda sou investidor, sócio do Girafas e fui CEO durante alguns anos, né? Trabalhei 20 anos como executivo do Girafas, saí, me envolvi em outros negócios, como a Biomundo, né? Eu fiz um investimento ainda com a empresa muito pequena, a empresa cresceu, a gente se tornou líder de mercado e esse ano eu decidi fazer esse movimento de vender a minha participação na Biomundo e estou entrando agora como sócio e líder, né, desse crescimento da Head Office através dessas agências que serão franqueados e estarão espalhados aí pelo Brasil inteiro. Nesse momento, a gente desenvolveu um modelo e a gente quer ter apenas 10 franqueados para começar. Acho que tem fila lá no estande de vocês, ouvi falar. Tá cheio. A gente já atendeu mais de 70 pessoas. Na brincadeira à parte, acho que deve ser verdade isso. Você falou que estava bem cheio lá, mas vocês nascem aí como startup. É que é bem difícil escutar alguém falar, putz, eu não consigo atender todos os clientes. As pessoas estão atrás dos clientes. Elas estão atrás dos consumidores. Elas querem estar onde o cliente delas está, mas nem sempre é possível. E no caso de vocês, é completamente o inverso. Vocês nascem, aparentemente, como uma startup, certo? E aí aplicam uma tese que dá certo e depois vocês olham para potencial de escalabilidade e provavelmente migram para esse outro modelo de franquia. Essa é a tese. Isso, essa é a tese. A gente realmente, hoje os nossos clientes são franqueadores. Em 90% o nosso foco é o varejo e a gente começou por esse canal do franchising. Eu tenho muitos clientes que realmente querem a nossa tecnologia, que são fora desse segmento, que a gente não consegue atender, porque a gente não tem braço para isso. E a gente quer que as nossas agências resolvam esse problema. A gente quer atender todos os clientes e a gente, inclusive, quer que os nossos agentes tragam novos clientes também para a Head Office. Então, essa é a intenção da gente estar seguindo por esse caminho. Me fala quais são alguns dos seus grandes clientes hoje, só para as pessoas terem ideia aí dos players que vocês estão atendendo. A gente atende a Cacau Show, né, a maior franquia do Brasil. Com todo tipo, com o pool inteiro? Nesse momento, a gente tem um agente desenvolvendo a parte de venda direta deles, mas a gente é uma plataforma de agentes. As empresas vão criando agentes através da nossa plataforma. É customizado, então? É customizável, mas você já tem algumas... É 100% customizável. Eu não vendo nada específico, fechado. Eu vendo a minha tecnologia para ele criar o agente que ele quiser. Então, a gente tem Cacau Show, a gente tem a Dry Wash, como eu falei, a gente tem a Natura, a gente tem a própria Biomundo, a gente tem o Bob's, a gente tem a Pascoaloto, a gente tem, enfim, são dezenas. E aí, voltando ao ponto, estamos selecionando 10 possíveis franqueados hoje ou nos dias da feira aqui. Como é que tem sido esse processo para filtrar essas pessoas? Porque o que a gente escuta muito de franqueador, a gente precisa passar um filtro, porque muitas vezes não é o perfil, a gente não quer, enfim... É um perfil muito específico, dependendo do segmento. Moda é um tipo de perfil, serviços é outro tipo de perfil. Tecnologia, a coisa é elevada a uma potência máxima. Como é que vocês criaram esse filtro para tomar decisão? Ou seja, quem é que vai poder ter franquia de Head Office hoje? Você tem 100% de razão. É bem diferente. Eu que vim do varejo, de loja, é um perfil de candidato e eu estou indo para a área de serviço, de tecnologia, que é outro perfil de franqueado. Começa porque as lojas atendem direto o consumidor final. Aqui na Head Office, você vai atender outra empresa. Então, você sai de um mercado de B2C e vai para um mercado de B2B. Aí só daí já muda bastante o perfil da pessoa que vai estar atuando com a gente. Então, a gente precisa de uma pessoa que tenha essa habilidade de vender o nosso produto para outras empresas. Então, ele precisa ser comercial, precisa desenvolver a carteira de cliente, precisa fazer a abordagem comercial. É diferente de ter uma loja, abrir as portas e ficar atendendo lá os clientes que aparecem na frente, não. Então, a gente precisa ter essa habilidade comercial, usando as suas palavras, e a gente precisa
que seja uma pessoa que tenha facilidade com a compreensão da tecnologia. Não precisa ser um cara especialista, porque o que a gente desenvolveu foi um sistema que facilita o desenvolvimento de agentes de IA. E esse franqueado vai ter que ter uma pessoa de CS, né, que é sucesso do cliente, que vai fazer a ponta com os nossos clientes, vai fazer o setup das IAs, que ele precisa ter um conhecimento técnico, mas nada muito profundo, né? Nada que a gente tenha, né, bastante pessoas disponíveis e que eu tenho certeza que vão se interessar a trabalhar com IA, que, enfim, é o que está todo mundo querendo. Precisa ter porta aberta? Seria bom ter, né? Você fala já ter físico. Contado... Não, lugar desculpa. físico, porta aberta. Eu achei que era porta aberta com clientes. Não, isso seria maravilhoso. Seria maravilhoso. E a gente está recebendo muita gente que já tem uma carteira de clientes. Já é de tecnologia, provavelmente. Às vezes já é de tecnologia, vende do software, às vezes é de marketing, consultoria, que ele já vende, já tem uma carteira de cliente e ele vai colocar a Head Office como um produto adicional. Né? Então já tem, nesse caso, a porta aberta com os clientes. Mas porta aberta para o consumidor final não precisa. A gente até acredita que quando ele tiver uns 50 clientes, ele vai precisar ter um lugar, um escritório, mas no começo ele nem precisa fazer esse investimento. Qual que é vai ter uma... Vocês têm avaliado taxa de retorno, esse tipo de coisa? Quantas pessoas precisa para abrir essa franquia? Conta esse geral para a gente, que é o basicão, mas que as pessoas que estão ouvindo aqui devem estar curiosas, né? A gente tem 2 modelos de franquia, o Enterprise e o PME. Isso depende do tamanho do cliente que o meu franqueado quer atuar. Então, os clientes PME são empresas que faturam até 1 milhão por mês, ou seja, 12 milhões por ano. A taxa de franquia para esse modelo é R$100 mil. E o franqueado que quer atender ilimitado para grandes empresas, que obviamente que vem uma outra expectativa de retorno, de faturamento, a taxa de franquia vai ser R$300 mil. E fora isso, o investimento que o franqueado precisa fazer é basicamente um evento de lançamento, que a gente tem já toda uma metodologia desenvolvida para ele inaugurar. Ao invés de inaugurar uma loja, ele vai inaugurar a franquia dele, a agência Head Office regionalmente, com um evento, que a gente vai levar o conteúdo sobre IA e a gente vai chamar as empresas que são prospects, e dali o franqueado já sai com uma carteira de clientes para trabalhar. E esse evento deve custar alguma coisa entre 30 mil e 60 mil reais. Então, esse é o investimento do franqueado. A gente está dando 25% de desconto na taxa de franquia para esses primeiros 10, como benefício para quem está começando essa jornada com a gente, né? Então, esse é o investimento. A gente tem entre fundo de marketing e royalties uma cobrança de 25%. E de resto o franqueado vai faturar, vai ter alguns custos específicos, mas é uma rentabilidade que a gente fez uma projeção, se ele tiver 4 clientes por mês, num porte pequeno, nem porte grande, ele deve formar em 3 anos uma receita recorrente aí de R$160 mil e que deixa aí perto de 25%, 30% de rentabilidade. Perfeito. Vocês acham que quem sente mais dor é o pequeno, micro, porque, por óbvio, ele tem menos acesso, menos dinheiro, enfim, ele consegue... Muitas vezes é ele que está fazendo a operação inteira. Ou você acha que o mar o oceano é azul para geral, assim, pequeno, micro, grande? Como é que você analisa isso? Para geral, hoje a gente tem na Head Office... É importante dizer isso, que você até me perguntou anteriormente. Tudo que o franqueado vai fazer, o que a gente espera que o franqueado faça, a gente já faz. Tá? Então, eu quero que o franqueado replique aquilo que a gente está fazendo. E essa sua pergunta é bem interessante, porque hoje eu tenho clientes que me pagam R$1.000 por mês e eu tenho clientes que me pagam R$100 mil por mês. Então, a necessidade é para todos os tipos de clientes, todos os portes de clientes. Qual que é a diferença? Por que um cliente paga mais do que o outro? Porque a IA, ela transaciona mais que a outra. A nossa cobrança é pela movimentação... Pela entrega da IA, né? Pela entrega, pelas mensagens, até porque isso gera um custo. Claro. O custo de transação ainda é alto. Então, se você colocar, por exemplo, uma IA gerando um atendimento com o cliente que fale 24 horas por dia com milhares de clientes, ela vai consumir, né,
uma utilização muito grande, e para isso, obviamente, que isso vai ter um custo maior para as empresas. Mas, de repente, se é uma loja pequena, de bairro, cidade pequena, etc., isso pode se reduzir muito, né? Isso, exatamente. E acho que perde muito, né, o varejo pequeno hoje, o micro e pequeno varejo, né, que é a base da nossa pirâmide, que é quem mais emprega, né, que é quem mais é relevante do ponto de vista de volume no país, né? Serviços também. Dentro dessa ótica, acho que tem um oceano muito azul de oportunidade, e eu emendaria uma outra pergunta dentro desse contexto. Vocês são apresentados na ABF Expo como a primeira franqueadora de inteligência artificial do mercado. Eu não sei se é realmente isso. É isso? É isso. Você já conheceu outra franqueadora eu não. de inteligência artificial? A ABF é muito confiável, ela valida, né? Ela é uma das maiores associações do setor de franquias do mundo. A feira aqui é a maior de franquias do mundo, então sim, a gente é total credibilidade. Você sabe que a gente fez uma pesquisa grande em relação a isso. A gente encontrou uma empresa na Austrália que que vende o que a gente vende e vende através de franqueados. Então, por isso que a gente colocou a América Latina. Porque não dá para mapear o mundo inteiro, né? Nem a IA consegue não ter o risco de rastrear isso. A gente sabe que não é do mundo, porque já tinha essa, mas da América Latina eu desconheço. Acho que a gente é a primeira rede de inteligência artificial que está franqueando o seu modelo. Perfeito. Se a gente fala de Brasil, que é imenso, a gente dobra isso quando a gente fala de América Latina, né? Vocês estão de olho também no mercado internacional já? Como é que é essa postura dentro do back-office? Quer dizer, vocês colocam na mesa de decisão, putz, a gente precisa franquear. Isso é um modelo totalmente replicável. A gente não tem como dar conta, mesmo que a gente vira um gigante, talvez não valha a pena como modelo de negócio, mas a gente vai replicar. Agora, olhando para a América Latina, isso duplica de tamanho, né? Como é que vocês veem isso? A nossa operação, ela funciona em grande maioria no Brasil, mas a gente tem clientes já nos Estados Unidos. Então, o nosso foco hoje prioritário é o Brasil e o mercado americano. Inclusive, a empresa é naturalmente americana e funciona no Brasil como uma subsidiária. Isso, exatamente. Mas não é ruim do ponto de vista de imposto, tributação, esse tipo de coisa? Não, ou na tecnologia não? Não, a gente paga imposto aqui em cima do que a gente fatura aqui. Então, a gente precisa ter uma empresa no Brasil para franquear, por exemplo. Então, isso é mais uma questão tributária e societária, mas isso não tem problema. Agora, a gente tem uma empresa nos Estados Unidos que fatura em dólar para outros clientes que está começando por lá. Também está começando? Mas lá está começando agora, de fato. Aqui no Brasil já está operando há 2 anos. Então, hoje, o nosso mercado relevante é o Brasil. E a nossa intenção é multiplicar o Brasil, através, inclusive, desse movimento que a gente falou aqui agora, e começar a startar o mercado americano, que é gigantesco. Lá, isso que eu ia falar, o maior franchise do mundo é o americano. As pessoas têm multi-operações, enfim, tem operações que viram holdings e vão parar na bolsa. Um negócio imenso. Mas lá a gente não está franqueando ainda, a gente está fazendo nós mesmos, né? Assim como a gente começou no Brasil. Passando desses 10 primeiros clientes aí, qual que é a previsão de continuidade aí para 2026, 2027, enfim? A gente está preocupado em selecionar esses 10 franqueados que vão ter essas 10 agências. A gente acredita que eles, imagina, eu acho que pelo menos 50 novos clientes por ano um franqueado desse consegue atingir. Então, se você multiplicar isso por 10, a gente está falando de 500 novos clientes por ano, com essa primeira amostra, né? Obviamente que isso vai ser esse ano, né? E as coisas acontecendo da forma que a gente espera, a gente vai expandir esse modelo de franquia no ano que vem para mais franqueados. Mas, assim, eu não gosto de olhar muito para frente, não. Eu estou muito focado em gerar resultado para esses 10 primeiros e, em cima desses 10 primeiros, aí sim a gente entender, né, qual que é o nosso limite, onde que a gente pode chegar. Porque a gente está realmente falando de uma coisa nova, parece brincadeira, mas realmente é um momento muito oportuno, que todas as empresas podem ter grandes resultados com a gente de IA. Algumas estão indo atrás, outras ainda não estão indo, e eu tenho pouca oferta dessa solução no mercado. Então, a gente pode crescer muito rápido. Você acha que, de alguma maneira, o uso, o aprendizado, né, essa jornada de aprendizado que as pessoas, eu digo a minoria das pessoas, têm feito aí dentro do campo da inteligência artificial, ou seja, as pessoas estão desenvolvendo os próprios agentes.
Você acha que isso, de certa forma, ameaça vocês ou não? Porque o trabalho que vocês fazem é tão customizado que não, meio que vocês nem estão preocupados com isso. Você conhece vários empresários, né? Quanto que, do seu conhecimento, você pensar bem, quantos que vão parar para gastar um tempo para desenvolver um agente ele mesmo? Alguns sim, mas eu acho que é a minoria. Porque toma tempo. E um agente desenvolvido por uma pessoa tem custo também. Porque esse consumo de tokens, por exemplo, vai ter para qualquer um, né? E a gente, como a gente tem escala, a gente tem volume, muitas vezes ele vai desenvolver um agente pior que o nosso e que o custo não vai ser tão diferente. A maioria das empresas vão querer uma empresa especializada nisso fazendo os agentes para ele, porque não é tão simples assim, né? Então a gente vê esse movimento, mas a gente vê muita gente tendo problema com a tecnologia que está sendo criada, porque não é essa a especialidade dele. Então a gente não acredita. Agora, o nosso negócio, a nossa tecnologia ela é tão desenvolvida que a nossa plataforma vai estar aberta para a pessoa fazer sozinha. Ela pode fazer sozinha, dependendo da simplicidade do agente, ela consegue fazer isso sozinha. Então, até se ela quiser ter essa experiência primeiro em desenvolver, no nosso stand você já sai com o agente desenvolvido, por exemplo. Obviamente, algo simples, que não exige tantas integrações e APIs. Mas as pequenas, médias, quando você, por exemplo, fala de um agente para fazer uma venda de delivery. Esse agente precisa não só conversar com o cliente, que isso é a parte mais fácil, mas ele precisa estar integrado com o meio de pagamento, ele precisa estar integrado com o seu ERP, seu sistema para aquilo que vender e para a produção da cozinha, para ela de fato fazer a comida que vai ser entregue. Então, por mais que seja simples o desenvolvimento, você precisa fazer uma série de integrações. Sim. Que aí o empresário vai precisar de uma assessoria e essa assessoria vai chegar, né, com a Head Office e as nossas agências. Perfeito. Você quer complementar mais alguma coisa? Eu acho que a gente cobriu bem a pauta aqui. Não, foi ótimo. Adorei aí. Queria agradecer pelo espaço. Imagina. É um negócio super novo, então esse espaço é muito importante para a gente, que está começando esse processo de expansão, para as pessoas conhecerem. E eu acho que tem muita gente que está vendo como um potencial de franquia, mas você que está olhando e entende que isso pode ser uma solução boa para a sua empresa, fica à vontade para entrar em contato com a gente, que se a gente não conseguir atender agora, muito rapidamente a gente vai conseguir atender a demanda de vocês. Beleza, Alexandre. Sucesso e obrigada. Obrigado. Acompanhe a Mercado e Consumo na plataforma mercadoeconsumo.com.br. Continue nos acompanhando através dos nossos programas aqui no YouTube e também nas nossas redes sociais. Até a próxima.